Agora é oficial, o edital da Transpetro será publicado em agosto, e quem falou isso foi a própria Transpetro em uma notícia que ela divulgou, trazendo também datas de publicação desse edital, data de realização de provas e também várias outras informações importantes para você que quer passar no próximo concurso da Transpetro, e é exatamente isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. E para a gente conversar sobre esse novo edital, eu estou trazendo um infográfico que a Transpetro construiu e divulgou junto com uma notícia. Os dois links vão estar aqui na descrição. E agora a gente traz esses detalhes para vocês. Então a Transpetro ela vai lançar não um edital, mas sim 4 editais de concursos, sendo que 2 desses editais serão para nível médio técnico e nível superior, e 2 desses editais serão para o quadro de mar. Então esses dois, de nível médio técnico e de nível superior, são os que normalmente a gente aborda aqui no canal. O quantitativo total de vagas desse concurso, né, dos 4 concursos juntos, será de 281 vagas mais cadastro de reserva. Lembrando que no último concurso da Transpetro, né, no conjunto dos editais, a gente teve 207 vagas. Sendo que é muito importante você perceber que a gente tem cadastro de reserva, e no último concurso, para nível médio e para nível superior, a Transpetro chamou quase 4 vezes o seu cadastro. Então, a gente tem um número de vagas que já é maior do que o edital anterior, e no último edital ela aproveitou bem esse cadastro, mesmo que ela não tenha zerado. Ela já trouxe também qual vai ser a validade, né? Uma validade de 1 ano e meio, podendo ser prorrogados por igual período. Então, uma validade inicial de 1 ano e meio, mas pode ir até 3 anos de validade. Como a gente comentou, serão 4 editais, 2 para o quadro de terra e 2 para o quadro de mar. E nós já temos também quais são os polos de trabalho. Para o quadro de terra, que é o que mais nos interessa, a gente vai ter 4 polos de trabalho, um pouco diferente do último edital. E esses polos são Norte e Nordeste, né? Essas duas regiões vieram juntas, Rio de Janeiro, São Paulo e Sul. Além disso, muito importante, você vai poder se inscrever para um polo, mesmo que você faça a prova em outro polo. Então, aqui do Rio de Janeiro, eu consigo fazer a prova, por exemplo, para o Polo Sul, ou para o Polo São Paulo, ou Norte e Nordeste, sem problema nenhum. Esse é um ponto que facilita muito a inscrição para onde você quer trabalhar, mas também adiciona um fator que você precisa escolher bem qual polo, qual cargo você vai se inscrever. Nesse concurso, nós ainda não sabemos quais são os cargos que a gente vai ter, de nível médio nem de nível superior. Mas no último edital, a gente sabe que foram 13 ênfases diferentes de nível médio e mais de 20 ênfases diferentes para nível superior. Falando sobre reserva de vagas, acompanha comigo aqui na tela. Olha, a gente tem uma reserva de vagas de 30% para pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas. Então tem alguns percentuais definidos, né? 25% para pretos e pardos, 2% para quilombolas e 3% para indígenas. Além disso, tem uma reserva de vagas de 10% para pessoas com deficiência, muito em linha com o que a Petrobras já tem praticado, com o que a Transpetro também já tem praticado nos seus últimos editais. Nesse edital, a gente vai ter algo diferente e que chamou muita atenção, que é a questão da paridade de gênero. A gente já sabe, pessoal, que existe uma desigualdade muito grande entre homens e mulheres quando a gente fala de trabalho. Normalmente as mulheres, mesmo em cargos similares, recebem menos, têm menos oportunidade, e isso também se reflete dentro do quadro da Transpetro, do quadro da Petrobras, apesar de ter sido algo que essas empresas vêm trabalhando para mudar. Hoje, a Transpetro falou que ela tem 85% de homens e apenas 15% de mulheres. E é nesse âmbito, no âmbito de tentar tornar a empresa um lugar mais propício para as mulheres também estarem, que ela trouxe esse ponto aqui de paridade de gênero. O que é isso? A gente ainda não tem a definição de como isso vai funcionar exatamente, mas na notícia a Transpetro fala sobre como isso vai funcionar um pouquinho melhor, né? Ela coloca que os editais adotarão um mecanismo de paridade de gênero na fase 2 do processo seletivo. Isso daqui até chama um pouco de atenção,
porque normalmente a gente não fala muito de fase 1 e fase 2 aqui no concurso da Transpetro. Então, nos acende um alerta para alguma mudança que possa acontecer nesse processo, né? Por enquanto, a gente não sabe muito como isso vai funcionar. Nesse momento, eu me basearia nos últimos editais para continuar estudando, nas matérias que foram cobradas, em tudo como foram os últimos editais, mas aqui ele já traz isso, né, de fase 1 e fase 2. E ele bota que a participação na fase 2 permanece condicionada ao atingimento da nota mínima na fase 1. Então, dá a entender que seria algo parecido com o que ocorreu no concurso nacional unificado. Como ocorreu no concurso nacional unificado? Né, o concurso tinha mais de uma fase, digamos que 100 pessoas passem da fase 1 para a fase 2. Se dessas 100 pessoas, se 60 forem homens e 40 mulheres, o que o concurso fazia era buscar também as 20 mulheres melhores classificadas fora dessa classificação inicial de 100 e elas seriam aprovadas para a fase 2. Assim você teria na fase 2 50% de homens e 50% de mulheres, e na segunda fase não existiria nenhuma vaga reservada para as mulheres, né? Seria uma competição em iguais condições de todos que foram classificados para essa segunda fase. Provavelmente teremos um mecanismo parecido com esse no concurso da Transpetro, mas para a gente saber exatamente como ele vai funcionar, nós só conseguiremos ter essa informação quando o edital for publicado, então a gente ainda precisa esperar para garantir. Inclusive, se você é mulher, faça esse concurso, não deixe de fazer, ele é uma excelente oportunidade para você. Além disso, nós teremos também sorteio de vagas para garantir um atendimento correto da proporção da lei de vagas reservadas. Então, como a gente tem algumas reservas de vagas específicas para quilombolas e para indígenas, e é um percentual menor, nem sempre a gente consegue atingir em todos os polos do mesmo cargo esse percentual. Por exemplo, se eu tiver 4 polos diferentes, cada um com 25 vagas, e eu preciso ter uma reserva de vagas de 2%, dessas minhas 100 vagas, 2 seriam reservadas, mas eu tenho 4 polos. Então eu preciso definir em qual desses polos eu vou ter obrigatoriamente a minha vaga reservada. Então o sorteio ele visa justamente garantir que esses pormenores da divisão, da reserva de vagas, vão todos ser bem preenchidos. Então ele vai ser realizado antes da divulgação dos editais, no mês de agosto também, tá? Antes do edital, em agosto, a gente vai ter esse sorteio. E o sorteio não seleciona candidatos, não altera a classificação, ele visa realmente distribuir essas vagas de forma que atenda à lei de vagas, de reserva de vagas. E o resultado, ele vai integrar os editais do concurso, tá? A gente vai ter isso para nível médio e para nível superior, também para suboficiais e guarnição. Pessoal, em relação aos locais de prova, a gente não comentou, mas as provas serão realizadas em todas as capitais, além do Distrito Federal. E como a gente já falou, você pode fazer a prova de uma localidade, mesmo que você se inscreva para um outro polo. E em relação ao cronograma, que a gente começou o vídeo falando, né, a gente terá esse edital em agosto. Teremos o sorteio das vagas em agosto. Provavelmente, com o sorteio de vagas, a gente já vai ter alguma informação melhor sobre quais são essas vagas, então isso já traz uma informação a mais para a gente. Depois, ainda em agosto, temos o edital e as provas estão previstas para novembro. A gente tem, então, agosto, setembro, outubro e um pedaço de novembro. A gente não sabe ainda a data dessa prova, mas cerca de 3 meses e meio até essa prova. E é muito importante que você já comece a aproveitar esse tempo, aproveitar esse momento, enquanto ainda tem gente que vai esperar o edital ser publicado para começar a estudar. Nós não temos algumas definições ainda desse concurso, né? Eu falei, por exemplo, de fase 1 e fase 2, a gente ainda não sabe bem como isso vai funcionar, não sabemos quais são os cargos exatos que vêm nesse edital, mas já temos um histórico de cargos que aparecem, tanto para nível médio técnico quanto para nível superior, e quem quer mesmo passar nesse concurso precisa estar estudando desde agora. E aqui nesse canal, o que a gente faz é justamente trazer as melhores informações, tudo para que você fique informado,
tenha conhecimento, técnica de estudo e consiga sua aprovação. Então, se inscreve aqui no canal, não deixa de deixar o seu like e hype o vídeo também, se aparecer aqui embaixo para você. Eu espero que esse vídeo, sinceramente, tenha te ajudado e deixe aqui embaixo também a sua dúvida, um ponto que você não entendeu tão bem sobre as informações que a gente já tem até esse momento, ou alguma dúvida que você tenha sobre a Transpetro, que em breve vamos fazer um novo vídeo respondendo também a esses questionamentos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.